Hoje eu quero trazer para vocês uma ideia, né, um pensamento que nós temos aqui e que eu acredito que seja bastante construtivo para que vocês levem para casa, para que vocês pensem, para que vocês apliquem aí no dia a dia com os seus cavalos. Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série de vídeos que falam desses temas e pensamentos, né, sobre algumas questões que envolvem o mercado equestre, principalmente no que tange ali a relação, a interação saudável, né, entre as pessoas e os cavalos. Hoje eu quero trazer para vocês uma ideia, né, um pensamento que nós temos aqui e que eu acredito que seja bastante construtivo para que vocês levem para casa, para que vocês pensem, para que vocês apliquem aí no dia a dia com os seus cavalos. E esse pensamento é em relação à aplicação dos princípios, a aplicação do fundamento, né, daquelas partes do básico, né, da construção daqueles pilares essenciais para que você possa desempenhar tanto no esporte quanto no lazer e principalmente para que você construa de fato uma ideia com o seu cavalo, onde ele entenda o que é esperado de você e você principalmente consiga ser esse condutor, esse direcionador da energia, né, e da vontade do seu cavalo, de maneira que cada vez mais ele queira fazer as coisas com você porque entendeu, porque faz parte daquela parceria, daquele grupo, né, entre você e ele, e menos porque ele tem medo de tomar qualquer tipo de punição ou algo do tipo, ou simplesmente porque ele não entende o que você está pedindo para ele e, consequentemente, não tem capacidade de aprender nada novo porque ele não entende essa maneira como você se comunica, por exemplo. Então, não é novidade para ninguém que a gente recebe aqui do Brasil inteiro cavalos com questões comportamentais a serem resolvidas, cavaleiros e amazonas com pontos específicos, né, dificuldades na equitação, dificuldades na interação com os cavalos que precisam ser melhoradas, tanto no esporte quanto no lazer, ou seja, lá no universo de raça, de modalidade que queira, né? Nós aqui temos esse foco principalmente nas bases, na construção da equitação como arte e não simplesmente como esporte. Embora, para que o esporte seja bem feito, a equitação arte ela é muito bem-vinda e contribui demais para que esse processo tenha mais desempenho. Mas vamos lá. A grande maioria dos erros, né, a grande maioria dos problemas que eu percebo que chegam até a gente aqui, ou que a gente vai até eles, né, no caso das consultorias, eles são problemas que são resolvidos aplicando o básico com disciplina, com constância e com dedicação, né? E quando eu falo aplicando o básico, eu estou dizendo em você se comunicar e se policiar para pedir, para sugerir para o seu cavalo, para convidá-lo a fazer algum movimento ou alguma atitude com constância, com entendimento, levando em consideração se o seu cavalo sabe ou não fazer aquilo. Se ele não sabe fazer aquilo, você precisa ensiná-lo, né? E a constância e a maneira como você vai pedir vai ser muito mais importante do que a técnica que você está usando, né? Então, em tempos de invenções mirabolantes de técnicas de treinamento, invenções de sistemas inovadores, e etc, 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 esse inovador é questionável, né? Porque os fundamentos da equitação, as bases da equitação, elas já são construídas há milhares de anos e é muito difícil, quase que impossível que alguém crie algo tão novo assim, né? A não ser que haja a mistura, a mescla, o ajuste, aí eu acredito, né? A adequação das bases sólidas para aquela realidade. Mas quando você volta e aplica os princípios bem aplicados, a grande maioria dos problemas eles vão embora por consequência. E essa consequência, né, é de algo que o seu cavalo aprendeu, é de algo que fez com que a sua comunicação com o seu cavalo fosse mais acertada. E aí eu estou falando de alguns pilares, como por exemplo, o seu cavalo responde de forma suave ao seu sinal, e esse de forma suave é porque ele de fato busca esse alívio, busca responder, ou simplesmente pelo fato de ele ter medo de não responder leve para você. Porque daqui a pouco vem um sinal muito mais brusco, muito mais forte e muito rápido.
né? A sua maneira de pedir ao seu cavalo, a sua maneira de conduzir a energia dele, de ensiná-lo, ela é progressiva, ela valoriza as tentativas, né? Você tem buscado cada vez mais ler o comportamento do seu cavalo e entender quando o instinto de autopreservação dele está ativado, ou seja, quando ele está com medo, quando ele quer fugir, quando tem alguma outra coisa que esteja impedindo ou criando um ruído na comunicação sua para com ele e dele para com você por consequência, né? Para que não haja uma punição, para que não haja uma coerção de maneira injusta, né? Você cria experiências boas para o seu cavalo a cada sessão de treinamento, ou simplesmente você tem um objetivo para fazer e passa por qualquer coisa, qualquer circunstância, a qualquer preço, né? O quanto esse criar experiências boas é prioridade num programa de treinamento do seu cavalo, né? Então são alguns pilares, são algumas coisas que fazem com que nós possamos refletir um pouco mais e pensemos em relação a criar uma maneira de performar e fazer o esporte, fazer o passeio, trazer esse cavalo para o dia a dia, mas de uma maneira que ele faça parte desse contexto, né? Quando eu falo, por exemplo, meu cavalo é muito medroso, meu cavalo tem isso, tem aquilo, o quanto ele entende que aquela situação é para ele ter medo, mas que ele pode confiar em você, ou então que ele vai ter medo de alguma coisa e também tem que ter medo de você porque você vai obrigá-lo a passar por aquilo, ou vai puni-lo por ter medo, né? Num ambiente mais do treinamento, o quanto o processo de dessensibilização que está sendo aplicado ao seu cavalo, ele está sendo aplicado de uma maneira mecânica, simplesmente para que o seu cavalo pare de responder a algum estímulo específico, ou a vários estímulos de uma vez só, ou essa maneira de expor o seu cavalo a situações diferentes está sendo feita com o objetivo de criar autoconfiança nesse cavalo, em primeiro lugar. Ou então, confiança na parceria, confiança em você, ou então confiança no ambiente. Como essas três maneiras dele confiar nele mesmo, em você e no ambiente, estão sendo utilizadas a ponto de potencializar o que o seu cavalo tem de menos confiante, né? Então, todo esse aspecto, todas essas coisas, e aí eu vou encurtar o vídeo por aqui, eu vou encerrar para que não fique muito longo, embora esses assuntos não podem ser tratados de maneira curta, de maneira rápida, porque envolve um pensamento, envolve uma reflexão para que isso tudo faça sentido, né? O quanto tudo isso está sendo levado em consideração quando você tem um potro, você tem um cavalo que está num processo de aprendizado, né? Porque isso vai chegar lá na frente, e se essas etapas forem puladas, e se isso não tiver muito sólido, se o seu cavalo não tiver entendendo como ele faz parte disso tudo, ou seja, como ele utiliza o corpo para segurar o cavaleiro, por sinal, tem que aprender como é que ele vai se comunicar de maneira eficaz com o seu cavalo, não pela força, buscando um caminho da suavidade, né? Como é que esse cavalo, antes de ser montado, vai aprender a equilibrar o corpo do chão? Qual foi o combinado entre o condutor e o cavalo para que ele possa encilhar, para que ele possa ser amarrado, para que ele possa esperar, para que ele possa entrar no caminhão, para que a vida toda dele aconteça, não simplesmente de forma corrida, não simplesmente de forma, vem aqui, eu vou colocar você nessa realidade e se acostume aí, você já devia saber isso. E é o que eu vejo na maioria das situações onde o cavalo desenvolve algum comportamento que é indesejado para o ser humano, né? Então, pensem nisso, pensem nessa história de entender os fundamentos, buscar o porquê, ler melhor o cavalo, adotar uma busca constante pelo caminho mais suave, né? Valorizar as tentativas, progredir quando for pedir alguma coisa para o seu cavalo. Com isso, com essas pequenas coisas bem feitas, a grande maioria dos problemas comportamentais, a grande maioria dos erros de percurso, a grande maioria das lesões que ocorrem em cavalos, pensando do ponto de vista da equitação correta, podem ter certeza que vão minimizar, se não extinguir, né?
Então, a gente pode abrir outro leque falando sobre especificamente a equitação, a parte montada e não só os fundamentos, mas é um pensamento que eu gostaria de trazer e eu acho que pode ser relevante aí para muita gente, para quem está nessa busca, para quem realmente se importa com o seu cavalo. Beleza? Espero ter contribuído de alguma forma ou mostrado algum caminho, relembrado algum ponto que você já sabia e que valeu a pena relembrar agora. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez.